Então, a primeira coisa é essa, né? Saber que temperatura em sistemas abertos, sistemas semi-intensivos, que são os tipos de sistemas que eu ensino para vocês aqui, que é o tipo de sistema que eu ensino para você aqui sobre a produção de peixes, a temperatura não é um parâmetro que está sob o nosso controle, né? Para todo mundo que é piscicultor, para todo mundo que vai iniciar a sua piscicultura em sistema semi-intensivo, ou seja, com viveiro escavado, com ou sem renovação de água, né, abertos, né, não são sistemas em estufas, fechados em galpões, com recirculação de água, nada disso, não. Só o viveiro, a água, o peixe e a ração, você não tem como controlar a temperatura, né? Esse é um parâmetro de água que está totalmente fora do nosso controle. E o fato de nós não termos controle sobre a temperatura do ambiente, consequentemente da água, faz com que nesse período a gente precise encontrar maneiras de minimizar o efeito dessas baixas temperaturas, porque ter baixa temperatura é inevitável e é inevitável também a redução do metabolismo do peixe em época de baixas temperaturas, né? Eu já falei várias vezes, não vou cansar de repetir aqui para você que os peixes de clima tropical, né, que são os peixes que a gente produz aqui no nosso país, a grande maioria das espécies de peixe que a gente produz aqui no nosso país, então a tilápia, o pirarucu, o pintado, tambaqui, a tambatinga, o piau, todas essas são espécies de clima tropical, ou seja, são espécies que têm zona de conforto térmica, né? A temperatura ideal de conforto para ótimo desempenho e desenvolvimento dessas espécies é próximo a uma temperatura aí de 28 graus, temperatura de água, tá? Então, as regiões onde você tem menores amplitude térmicas, mas com temperaturas médias próximas de 28 graus, você tem um desempenho ao longo do ano muito maior, muito mais frequente, muito mais estável, né? Diferente do que acontece nas regiões onde a gente tem invernos rigorosos, como são as regiões sul e sudeste do país, tá? Então, como a gente não tem como controlar a temperatura, como é inevitável a redução do metabolismo, a lentidão do metabolismo e, consequentemente, da redução do consumo de ração por parte dos peixes, a gente precisa encontrar algumas estratégias, tá? Eu vou falar para você aqui hoje quais são as estratégias que a gente precisa utilizar para para que você não tenha mortalidade de peixes nesse inverno e nos próximos que virão, e ainda assim que você consiga ter lucratividade ao longo de todo o seu ciclo de produção, mesmo que nessa época de inverno você tenha uma redução do ganho de peso do peixe, tá? Porque o peixe parar de crescer tão rapidamente ou parar de ganhar peso tão rapidamente não significa que você precise deixar de lucrar por conta disso. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é se o peixe precisa chegar bem nutrido no inverno. Tem que chegar bem nutrido no inverno. Soraya, mas não tem que estar bem nutrido sempre? Isso é básico. Isso é básico, né? Então, se você quer ter lá uma piscicultura que traga lucratividade para você, você sabe que o teu peixe tem que estar bem nutrido ao longo do ciclo de produção todo. Acontece que, em períodos de inverno, isso é ainda mais importante, porque se o peixe vai reduzir o metabolismo, entenda comigo uma coisa, a gente vai falar de fisiologia aqui um pouquinho, tá? O metabolismo do peixe, quando eu falo metabolismo, são todas as funções químicas e bioquímicas que acontecem dentro do organismo do peixe. A digestão, a respiração, a troca de sais minerais com o meio ambiente, né, com a água, o funcionamento do sistema imunológico do peixe, todas essas funções que são funções vitais também, né, elas são primordialmente vitais e depois de vitais elas passam a ser funções que trazem um maior desempenho produtivo de ganho de peso, né? Que é o que a gente deseja, mas elas vão estar limitadas. É como se você estivesse muito cansado, você está muito cansado ao longo do seu dia, e aí você vai para o seu treino da academia. Você não vai ter o máximo desempenho no seu treino da academia. Você vai ter um desempenho
vai continuar fazendo as atividades, vai continuar fazendo a atividade física lá, mas você vai ter um desempenho menor, porque o seu metabolismo está cansado, porque talvez você está com uma doença, um estresse, alguma coisa que não está bem ali na sua saúde, seu sistema imune dá uma reduzidinha, você também dá uma seguradinha ali, e acaba que o seu desempenho não é tão bom. Com o peixe acontece a mesma coisa nesse período de inverno. O metabolismo dele está lento e ele tem menos atividade para fazer digestão, ele está mais preocupado em se manter vivinho ali, ó, só respirando, poupando energia para aguentar passar vários dias do inverno. Então, se ele está poupando energia, ele não quer gastar mais energia fazendo digestão de novos ingredientes, tá? Então, se a gente já sabe que fisiologicamente é isso que vai acontecer, o que é que você precisa fazer antes de que o inverno chegue, ou próximo do período de inverno? Fazer justamente com que esse peixe chegue muito bem nutrido. E além de muito bem nutrido, em épocas de inverno, você buscar fornecer, né, alimentos mais nutritivos, alimentos mais densos. O que significa esse alimento mais denso? Já que o metabolismo dele está tão lento, né, que ele tá tão devagarão lá, devagarzão para comer a ração, o que a gente... Mas ele come pouquinho, mas come. O que a gente faz? Ah, eu teria que fornecer 32% de proteína para esse peixe ao longo do dia e ele vai consumir 30 gramas de ração, cada unidade de peixe, assim, né? Uma conta aí. Na contrapartida, o que você faz? Opa, eu sei que ele não está consumindo 30 gramas de ração e que ele vai consumir 15 gramas de ração, por exemplo, ao invés de eu fornecer 32% de proteína ao longo dos 30 gramas de ração, eu faço ele consumir 32% de proteína em 15 gramas de ração. Ou seja, comendo menos, ele atingir a exigência nutricional que a gente espera que ele consuma ao longo do dia, tá? Isso são rações mais densas. Resumindo, é você comprar rações com teor de proteínas mais alto, rações com inclusão de vitaminas e minerais importantes para a formação de fibra muscular, como, por exemplo, vitamina C, vitamina E, vitamina D, que são essas aí as 3 principais vitaminas importantes na formação da fibra muscular, que fazem, né, que ajudam o peixe a ter esse ganho de peso. Rações com teor de fósforo disponível. Olha que importante isso. Fósforo disponível. O fósforo é um tipo de mineral que a gente tem nas rações, mas tem muita ração que tem fração de fósforo disponível baixa. Você precisa comprar, fornecer nessa época do inverno, rações que tenham fração de fósforo disponível mais altas, né? Não o fósforo indisponível. O fósforo indisponível é exatamente aquele fósforo que o peixe tem dificuldade, não, que ele não consegue aproveitar. O fósforo está dentro da ração, mas o peixe não consegue absorver. Inclusive, essa informação está descrita no rótulo da ração. Quem nunca teve a curiosidade de ler um rótulo de ração, você pode lá, né? Está disponível para você. Você compra uma ração, ela está escrita, igual você lê bula de remédio, rótulo de frasco de shampoo, por exemplo. Leia o rótulo da ração que você compra, para você entender do que é que eu estou falando, né? Você vê lá cada um das vitaminas, dos minerais, a concentração. Eu vejo muita gente falando assim, eu quero comprar a ração mais barata, a ração mais barata. Você está pagando por nutriente absorvido. Não, você tem que entender que você tem que pagar por nutriente que é absorvido pelo peixe, não por nutriente aleatório, que só está lá dentro do saco de ração e que não vai ser aproveitado para função nenhuma ou para formação de fibra muscular nenhuma. Então, a primeira coisa é essa, você fazer com que o teu peixe chegue lá no inverno bem nutrido. E durante o período de inverno,
alimentar esses peixes com rações mais densas, rações mais concentradas, não só em teor de proteína, tá? Mas em proteína digestível, ou seja, com ingredientes que sejam bem aproveitados, com vitaminas e minerais, com a maior concentração de vitaminas e minerais também. E existem, inclusive, para essa para essa época de produção, rações específicas, né? Dentro da Socil, nós temos as rações que a gente chama, a linha que a gente chama de ciclos frios, tá? É uma ração que ela é mais densa, não em teor de proteína, tá? Mas em relação a tipo de ingrediente, são ingredientes mais digestíveis. O peixe aproveita mais fração de nutrientes. Isso faz com que o peixe, mesmo consumindo uma quantidade menor de ração, ele consiga aproveitar mais facilmente a quantidade de nutrientes e ter formação de fibra muscular, ou seja, ter ganho de peso, porque os ingredientes utilizados na formulação dessa ração são ingredientes de melhor digestibilidade, mais fáceis de serem digeridos pelo peixe, pelo metabolismo do peixe, já que ele tem que gastar menos energia nessa época, né? Ah, Soraya, mas então se existe essa ração, né? É comum essa pergunta. Soraya, mas se existe essa ração com ingredientes mais digestíveis, por que é que não é essa ração, não é a ração do ciclo de produção toda? Porque não há necessidade. E porque essa é uma ração que ela já é mais cara. Imagine, se o piscicultor hoje, sem saber de tudo isso que eu estou explicando, já reclama dos preços da ração, porque ainda não enxerga a lucratividade na piscicultura dele. Não porque a ração é muito cara, mas porque ele está sendo ineficiente em fazer o sistema de produção dele. Imagine se todas as formulações que nós vendêssemos ao longo de todo o ciclo de produção fossem somente com ingredientes mais digestíveis, né? Então, a gente tem nessa época aí, que é o inverno, é uma grande barreira, é um grande obstáculo para a produção de peixes, por conta dessa redução de consumo, né? E aí, quando a gente disponibiliza rações com ingredientes mais digestíveis ou com maior concentração de nutrientes, né? Com maior concentração de proteína, maior concentração de vitaminas e de minerais, eu facilito com que esse peixe consiga atingir a exigência nutricional dele, mesmo consumindo uma quantidade de ração menor do que ele deveria estar consumindo naquele momento, tá? Então, esse é fator fundamental, fundamental.